Olá, espero que estejam todos confortáveis, pois embarcaremos agora numa viagem ao tempo. Se segurem! Chegamos! Estamos na cidade de La Haye, hoje chamada Descartes, na França, no ano de 1596, para contar a história de Renatus Cartesianus, ou René Descartes. Embora tenha perdido a sua mãe com um ano de nascido, seu pai o cuidou muito bem, providenciando uma boa educação. Aos 8 anos, René foi para a cidade de Le Fléchier estudar no colégio Royal em Le Grand, onde permaneceu 9 anos de sua vida. Estudou Direito na Universidade de Poitiers, concluindo seu curso em 1616, mas nunca chegou a exercer o direito. Em 1618, embarcou para a Holanda para alistar-se ao exército do príncipe Maurício de Nassau, com a intenção de iniciar sua carreira militar. Serviu ao exército em diversas viagens, contudo, a sua carreira militar foi curta. O que René gostava mesmo era de filosofia, matemática e física. Com 22 anos, com 22 anos, ele começou a formular a sua geometria analítica e o seu método de raciocinar corretamente. Aos 33 anos, René escreve seu primeiro livro, intitulado Tratado sobre o Mundo. Em 1650, René parte para Estocolmo, a convite da rainha Cristina, da Suécia, para ser o seu conselheiro, pois ela era uma grande admiradora da filosofia cartesiana. Mesmo relutante, ele aceita o convite. O rigoroso inverno sueco causa a Descartes uma grave pneumonia, o fazendo falecer no dia 11 de fevereiro de 1650. Contudo, as más línguas falam que René não se acostumou com as demandas da rainha Cristina, pois ele tinha que acordar às 5 da manhã para ser o seu professor, enquanto na França ele só acordava ao meio-dia. Em 1667, seus restos mortais foram repatriados para a França e realocados em Paris. O Descartes viveu na era da Idade Moderna, no surgimento de novas cidades, na ascensão da classe burguesa. A revolução científica já era típica desta época. Outro fator importante é a quebra do paradigma medieval. Em outras palavras, é a quebra dos pensamentos e valores que se tinham vigentes na Idade Média. Ocorre também o que a gente chama de laicização do pensamento, ou seja, o pensamento deixa de ser subordinado pela Igreja. A razão, ela não existe apenas para justificar a fé, agora ela pensa de forma independente. O teocentrismo, ele dá a vez agora ao antropocentrismo e o homem passa a ser o centro de todos os pensamentos. É daí que Descartes começa a se fazer questões do conhecer. O que eu posso conhecer? Como eu posso conhecer? E se eu conhecer, o que é a verdade? Foi nessa época que o homem passou a se interessar pela ciência, pela tecnologia e toda a sua curiosidade. Chegou ao ponto de fazer experiências terrivelmente dolorosas e violentas e alguns outros cálculos para eles não se submeterem aos dogmas da Igreja. Nesse período acontecia a Inquisição. A Igreja Católica exigia a adesão total aos seus dogmas. René Descartes, esse rapaz aqui atrás, no discurso do método ele traz 4 etapas. São elas: a evidência, a enumeração, a ordem. A primeira etapa é a evidência, onde ele vem falando que devemos selecionar ideias que sejam claras e distintas e que não sejam colocadas em dúvidas. A segunda etapa é a análise, onde a gente deve dividir cada ideia e o problema, e nessas parcelas, nessa divisão, vai ficar mais claro para a gente entender e estar solucionando cada problema. A terceira etapa é a ordem, e nela fala que devemos conduzir os nossos pensamentos, começando assim pelos mais fáceis e mais simples. E assim a gente vai poder, pouco a pouco, estar subindo os degraus do conhecimento. E a gente vai chegar até chegar no conhecimento mais composto.
A quarta etapa é a enumeração. E nele ele vem falando que a gente deve fazer toda a enumeração e revisões gerais para que nada seja omitido. E aí os principais pressupostos de Descartes, eles se resumem numa frase muito conhecida. Cogito, ergo sum. Que nada mais é que penso, logo existo. Então essa frase, ela vem sintetizar a sua conclusão de que o pensamento é uma realidade de si mesmo, uma substância distinta e diferente da matéria. E aí esse pensamento cartesiano, ele evidencia que cada indivíduo reconhece a sua essência, enquanto um ser pensante. E aí, enquanto um sujeito pensante, nossa essência é a razão. O ser humano, ele é um ser racional. O cogito é a essência de que sou capaz de estar produzindo pensamentos. E o existencial é intelectual. E que para pensar é preciso ser. E uma das ideias, uma das lições mais preciosas que Descartes traz para a gente, Descartes, é que devemos começar duvidando de tudo e não acreditar nos nossos sentidos, porque eles podem nos enganar. Um exemplo disso é que se eu vejo um galho na natureza, eu vejo ele reto. Se eu olhar por debaixo da água, ele pode estar troncho, mas aquela não é a realidade. E aqui está outro exemplo, bem prático, que não devemos confiar nos nossos sentidos. E agora falando um pouquinho da classificação do pensar, existem 3 tipos, que são elas as inatas, as factícias e as adventícias. As inatas, elas nascem com o ser, ou seja, não têm influência externa, e são conhecidas apenas pela razão. Um exemplo é o tempo e o movimento. Adventícias são resultados de experiências sensíveis. E as factícias são imaginadas a partir de ideias já existentes. E aí tem os princípios da correspondência, onde ele vem falando que só consegue conhecer esses objetos externos por meio de ideias do que os objetos são realmente. E aí essas ideias, elas correspondem. Essas ideias ou correspondências são frutos dos sentidos, ou seja, logo eles são sujeitos a erro. Aqui está um exemplo prático, o porquê que não devemos confiar nos nossos sentidos. Agora, listaremos as principais obras do filósofo René Descartes. Durante sua vida, Descartes publicou algumas obras, e dentre elas podemos citar O Discurso do Método e Meditações Metafísicas. Discurso do Método, a obra mais famosa de Descartes, foi publicada em 1637 e foi considerada como a obra inaugural da filosofia moderna e publicada em língua francesa. Você sabe por quê? Na época de Descartes, as obras filosóficas eram escritas e publicadas em latim, e isso acontecia por o objetivo de atingir esse público aqui, era um público exclusivo, eram os chamados doutos daquela época. Porém, Descartes, ele tinha um objetivo muito diferente com essa obra, era chegar até um público mais amplo. Ou seja, voltados a todas as pessoas dotadas de bom senso e razão, permitindo com que os assuntos humanos estivessem ao alcance de todos, sem limitações ou discriminações. Pois é, naquela época de René, a mulher ela era considerada um ser desprovido de sentido racional para a filosofia. Então ela seria impossível de ser interlocutora de alguma obra filosófica. E René, ele falava totalmente ao contrário. Ele tinha essa moça daqui, que era a princesa Elizabeth da Alemanha, como a sua principal interlocutora. O discurso do método naquela época estabeleceu uma revolução entre a filosofia e a ciência que lançou as bases do racionalismo como uma única fonte de conhecimento. Descartes defendia a ideia de que a razão ela deveria permear todos os domínios da vida humana. E para isso, utilizou o ceticismo metodológico.
Com isso, ele duvidava de todas as ideias até chegar ao conhecimento e, assim, criar uma base sólida para ele. Depois de eliminar tudo que poderia duvidar, René constatou que a própria dúvida, ela evidencia a existência do sujeito. Ou seja, explicando tudo isso, se o pensamento existe, o indivíduo também existirá. Já que o primeiro, ou seja, o pensamento, ele não pode ser separado do segundo, que é o indivíduo. Entendeu? E aí ele chega à conclusão de que penso, logo existo. Ou seja, não penso, não existo. Penso, eu existo. A partir disso, René começa a se guiar pelo pensamento dedutivo, que sempre será ligado pela razão. E ele também começa a excluir a ideia da percepção ser sempre fonte primária de conhecimento. Então vai um exemplo aí. Sempre que chove, eu fico resfriada. Hoje está chovendo, acabou de chover, então isso quer dizer que eu vou ficar resfriada? Outra grande obra de Descartes surgiu em 1641, o livro Meditações Metafísicas. Agora em latim, René se remete à sociedade mais letrada daquela época, que são os doutos que a gente comentou lá atrás, que é esse pessoal aqui. E isso aconteceu pois foram eles que se opuseram às ideias de René Descartes. E nessa obra, René Descartes, ele vem aplicar o seu método ao conhecimento de Deus e à demonstração da imortalidade da alma. Para René, o pensamento é propriedade essencial da alma, enquanto a extensão é a propriedade do corpo. E com isso, ele diz que um pode sim viver sem o outro. Nessa obra, René relaciona mente, espírito, alma e razão, sendo nestes onde se originam as ideias e os pensamentos. Já o corpo será conhecido como a extensão ou material, sem aplicação à alma. René afirma, a partir de suas provas exploradoras pela racionalidade, a existência de Deus, independente de uma fé determinada ou não. Logo, Deus é a matriz da nossa existência, colocando-o como um ser autoconstituinte e que dá origem a tudo o que no mundo existe. René afirma em suas obras que os seres humanos são imperfeitos e, logo, Deus existe por si só, pois os seres humanos seriam incapazes de inventar algo tão perfeito. A partir daí, a razão já não admitirá mais limites, surgindo assim uma nova sociedade, uma nova filosofia e uma nova ciência. E agora, vamos para mais uma obra de René, Princípios de Filosofia. Esta obra foi lançada em 1644. Essa obra aqui, ela foi vista como uma espécie de manual que ele queria dar educação filosófica aos jesuítas na época, pois ele se sentia insatisfeito com a sua formação, que na época era voltada para a formação na fé católica. Assim, René escreve seus pensamentos na perspectiva de disseminar o racionalismo desde a educação de base naquela época, com ideias sólidas e racionais, baseadas em uma filosofia racionalista. Em 1649, René lançou Paixões da Alma. Nessa época, René ele queria abordar as paixões, os sentimentos, aquilo que o homem sonha e pensa na sua condição de estar no mundo. Aqui, o foco é o homem propriamente dito, no qual ele traz que o seu corpo é dividido entre a alma e o corpo. Ele retrata o homem a partir dos seus sentimentos e sensações, simpatizando com conceitos a respeito da moral. Em seus discursos, René sempre reafirmava essa separação de mente e corpo. Então, ele projetou esse pensamento por vários tempos. Esse pensamento de René, ele perpetuou até o século XX, que para alguns pesquisadores, René utilizou essa situação porque na época ele estava fazendo dissecação com cadáveres e a igreja o protegia contra a Inquisição. E aqui findamos com as principais obras de René.
entender dentro do aspecto da visão do homem como máquina, né? O que seria isso? Onde ele traz que ver o homem como máquina significa potencializar suas partes, né? Uma vez que elas promovem o funcionamento do todo, e isto faz com que as partes elas sejam mais importantes que o próprio todo. Então, um exemplo simples seria a existência, né, a supervalorização das especializações de enfermagem, principalmente da nossa área, onde elas se encarregam de tratar isoladamente partes do corpo e as suas infecções. Outro exemplo para quem está na prática é que, do mesmo modo que o nome da máquina não é importante, ou seja, aquele indivíduo que está hospitalizado, né, ele será tratado, acabará sendo tratado com o nome da sua doença, como o número do quarto, como o número do leito. E isto é bem presente na nossa realidade. Descartes também vai trazer, né, em sua filosofia, em suas teorias, a relação mente e corpo, né, sendo importante no processo saúde e doença, pois ele vai enfatizar, né, que a mente, o subconsciente, o pensamento positivo em questões da vida cotidiana na saúde e na doença, ela pode afirmar que o poder da cura está no subconsciente das pessoas, ou seja, de cada pessoa, né? E o poder da mente aliado à perspectiva do tratamento torna-se um fator importante para a cura das doenças e conservação da saúde. Então, dentro da nossa prática de enfermagem, quem já teve a oportunidade, muitas vezes se deparou com aquele paciente que tinha certeza de que ia ficar bom, né? Que tinha certeza de que aquele tratamento, aliado com sua fé, com suas questões empíricas, iriam trazer a cura da sua doença. Então, diante de tudo isso, né, que já foi falado até o momento, nós podemos até reconsiderar o conceito de saúde que nós temos atualmente e considerar, dentro desse aspecto, o conceito de saúde ampliada, né? Onde ele vai utilizar a experiência, né, de bem-estar, o equilíbrio entre o orgânico, entre o corpo, envolvendo os aspectos físicos, psicológicos, sociais, espirituais e mentais de cada indivíduo.